Aleluia. Deus eterno, Deus de poder e maravilha, Senhor. Aleluia, Jesus. Louvado, engrandecido seja o teu santo nome. Aleluia, amém, irmãos. Aleluia. Pedimos perdão aí por os imprevistos. Aleluia, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Irmãos, hoje a gente vai fazer um pouco diferente, né? Como eu havia dito para os irmãos. A gente tirou um período de oração. Agora a gente vai tirar um pouco da palavra. Amém. Aleluia, Jesus. Deus de poder e Deus de maravilha, Deus de glória. Convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Marcos, Evangelho de Marcos, aleluia, capítulo 8. Marcos, capítulo 8, versículo 14. Aleluia. Aleluia. Amém? Abre a sua Bíblia, já encontrou nessa noite? Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículo 14 ao versículo do número 21. Aleluia. Estou meditando um pouco na palavra do Senhor nessa noite. Estava na minha casa meditando essa semana. Deus falava fortemente no meu coração através desta palavra. Amém? Eu vou estar lendo aí, você esteja acompanhando. Ora, aconteceu que eles esqueceram de levar pães. No barco não tinham consigo senão um só. Versículo 15. Preveniu-os Jesus, dizendo: Vede, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. E eles discorriam ou discursavam entre si: É que não temos pão. E Jesus, percebendo, lhes fez uma pergunta: Por que vocês discutem sobre o não terdes pão? Ainda não considerastes nem compreendestes? Tendes o coração endurecido? Tendo os olhos, não vedes? E vendo, não ouvido? E tendo ouvidos, não ouvistes? Não vos lembrais de quando partiu os 5 pães para quase 5.000? Quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? E eles responderam: 12. E de quanto partiu os 7 pães para os 4.000? Quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? E eles responderam: 7. Ao que lhe disse Jesus: Não compreendeis ainda? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Convido você a deixar sua Bíblia ainda aberta. A gente vai meditar um pouco na palavra do Senhor. Irmãos, eu estava meditando nesse texto, nessa noite, nessa palavra. Aleluia. E Deus, ele falava claramente ao meu coração, né, sobre os ensinamentos de Jesus. Aquilo que Jesus, ele estava a ensinar para o seu povo, a ensinar para a sua igreja. Eu quero que os irmãos reflitam no versículo 15, que ele diz assim: Preveniu-os Jesus, dizendo: Vede, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. Que tipo de fermento seria esse? O que poderia, né, ser essa simbologia da qual Jesus ele estava se referindo? Seria algum problema comer algum mantimento à base de fermento? Seria pecado isso, né? Então, quando Jesus ele traz o ensinamento desta forma, nós temos que entender por que Jesus se refere ao fermento, uma substância utilizada na fabricação de bolo, de pão, para o seu crescimento. Por que Jesus compara isto com algo não tão bom, principalmente vindo dos fariseus? Quando que o fermento ele começa a aparecer dentro da Bíblia Sagrada? O fermento ele não tem assim os historiadores não têm uma base de quando ele surgiu, né? Um elemento químico muito antigo, né? Como o pão também. Mas dentro da Bíblia Sagrada, no livro de Êxodo, convido você a abrir aí, livro de Êxodo, no capítulo 12, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Livro de Êxodo,
capítulo 12, versículo 39. Aleluia. Versículo 39, que diz assim: E cozeram bolos asmos de massa que levaram do Egito, pois não se tinham levedado, porque foram lançados fora do Egito. Não puderam deter-se e não haviam preparado para si outras provisões. O fermento já é um alimento, né, que dentro da Bíblia Sagrada, Jesus o compara como algo não tão bom, não tão muito legal, né, principalmente para os vindo dos fariseus. Por que que Deus ele recomenda que a história do fermento na passagem de Êxodo, ela começa mais ou menos assim? Havia uma promessa para a nação de Israel, que em determinado tempo eles iriam deixar, né, a terra do Egito, para ir para a terra que Deus havia prometido. A Bíblia nos faz uma promessa, que Deus havia feito uma promessa, que em determinado tempo eles iriam sair daquele local, iriam se locomover para um local que Deus havia preparado para a sua igreja, para o seu povo. Chegando o tempo do povo sair daquele local, saindo do Egito, aleluia, a Bíblia fala que foi algo apressado, algo porque, né, foi após a 10ª praga, a qual os egípcios já não queriam que os israelitas permanecessem na nação deles ali naquele momento. E a Bíblia fala então que houve pressa na nação de Israel. E Deus, dentre várias recomendações, o Senhor, a Bíblia fala que Ele recomenda: olha, peguem na casa de vocês, né, passem sangue na porta, preparem alimento, não deixem ninguém ficar sozinho, porque vai ser a última noite. Nessa última noite que vocês vão permanecer aqui, já providenciem alimento para a sua caminhada. E um dos alimentos mais comuns da época era o pão, né? Era ali uma broa redondo, maior, e normalmente a pessoa coloca fermento para o pão ele crescer. Só que nesse caso o Senhor ele recomendou para não ter fermento, porque necessitava de um tempo maior, esperando o pão ele crescer, para que eles pudessem levar. Então quando Deus ele recomenda que eles, né, tivessem um pouco de pressa, para não colocar o fermento, para não esperar, né, então porque o pão poderia se estragar. Então o fermento na Bíblia Sagrada, né, nesse momento, até uma festa qual eles comemoram, né, uma festa que os israelitas comemoram, simbolizando a saída do Egito. Então o fermento ele aparece nesse momento. Não é que o fermento é mal, não é que é pecado, não é que é errado, não é que não pode. É que houve uma simbologia para aquele momento, para aquela hora, de não utilizar o fermento. Quando Jesus ele se refere ao fermento dos fariseus, o Senhor ele se referia às doutrinas, os ensinamentos. O fermento quimicamente ele faz o pão ele perder algumas propriedades. Então o pão começa a aumentar um pouco. Quando Jesus usa essa simbologia sobre o fermento dos fariseus, o Senhor ele quer deixar claro para a sua igreja, para os seus discípulos, para o seu povo naquela época: olhem, não deem atenção para os ensinamentos dos fariseus, porque eles só querem, né, ali distorcer um pouco da minha pregação. Por isso que no versículo do capítulo 8, se a Bíblia estiver aberta, vamos voltar e meditar aqui na palavra do Senhor. Do capítulo 8, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. No versículo 15, que Jesus ele diz, né? Olha, guardem do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. Então, o nosso primeiro ensinamento nessa noite, dentro desta palavra, é falar sobre o fermento, as doutrinas, os ensinamentos dos fariseus. O que os fariseus estavam fazendo que poderia ser tão mal ou tão ruim, aleluia, para os discípulos naquela época, né? Qual é o ensinamento que eles poderiam estar realizando, aleluia, naquele momento? Quando Jesus ele quer trazer um alerta para o povo, Jesus ele quer trazer chamar a atenção da sua igreja nesse momento, dos discípulos naquela época, indicando que eles prestassem atenção, não tirassem o foco da verdadeira palavra, do verdadeiro ensinamento. Tudo aquilo que os fariseus estavam transmitindo, tudo aquilo que eles estavam querendo, colocar como dúvida, como qualquer pretexto, eles estavam querendo tirar o foco da igreja, tirar o foco da pregação, o foco do ensinamento, aquilo que Jesus ele estava trazendo. Um texto simples nós entendemos, alguns capítulos atrás, no mesmo livro de Marcos, no capítulo 8, no versículo de número 11, aleluia, já nós temos aqui alguns ensinamentos, se puder nos acompanhar, que
diz assim a palavra do Senhor. E saindo os fariseus, puseram-se a discutir com eles, e tentando pedir-lhe um sinal do céu. Jesus, porém, arrancou do íntimo do seu espírito um gemido e disse: por que pede esta geração um sinal? Em verdade eu vos digo que esta geração não se dará nenhum sinal. E deixando-os, tornou embarcar e foi para o outro lado. Aleluia. O ministério de Jesus foi marcado por sinais. O ministério de Jesus, ele foi marcado por atos, por pregações, por maravilhas. Quando os fariseus pedem sinais, eles não estão querendo pedir que o Senhor, olha, Senhor, se o Senhor, eu preciso ver cura para me converter, eu preciso que o Senhor faça descer fogo do céu, para que eu possa acreditar em Ti. Não era dessa forma. Eles queriam colocar o povo, com um alerta que se Jesus fosse realmente o Filho de Deus, então ele poderia realizar algum sinal, realizar alguma obra. Acostumados como profetas, como Elias, como Eliseu, a qual através desses homens Deus operou vários sinais, operou várias maravilhas. Então eles queriam que da mesma forma Jesus efetuasse algum sinal para que eles pudessem acreditar, colocando assim, quem sabe, dúvida no coração da igreja, no coração dos seguidores de Cristo. Isso é um fermento. Quando Jesus ele chama a atenção da sua igreja para a atenção do fermento dos fariseus, dos seus ensinamentos, coisas que podem desvirtuar o nosso pensamento, o nosso foco, tirar a nossa atenção. E será que isso não tirou a atenção dos discípulos? Porque a Bíblia fala que eles estavam preocupados com o que iriam comer. A Bíblia diz que eles estavam ansiosos, desesperados. Senhor, mas nós só temos um pedaço de pão. E no capítulo anterior, Jesus havia feito uma maravilha, um milagre. O Senhor havia multiplicado. O Senhor havia tirado, ali onde não tinha. O Senhor multiplicou para uma multidão. E dias mais à frente, eles se encontram pela mesma situação. E o Senhor começa a falar: mas será que vocês não se lembram de nada que aconteceu nesses dias? Será que vocês não se recordam de alguma coisa que aconteceu alguns dias atrás? Será que vocês não se recordam, de alguns sinais que eu tenho operado há poucas horas, há poucos dias? E eles começam a pôr isso em dúvida. E o Senhor começa a fazer eles lembrar. Mas mesmo assim eles não estavam tão confiantes. Aleluia. Porque constantemente, amado, a igreja era desafiada. Se você pensa que hoje você é desafiado porque você leva a Bíblia, alguém zomba, porque você começa a colocar um louvor no seu carro, no seu trabalho, alguém brinca, porque alguém começa, brincar com você, você pensa que isso você é ser desafiado. A igreja, a história da igreja, desde o começo da criação da igreja, do início da igreja, a igreja sempre foi desafiada. E eu vou te falar mais, até a volta de Cristo, a igreja vai continuar sendo desafiada. Aleluia! Porque a Bíblia nos fala que é bem-aventurado aqueles que são perseguidos por amor, por nome do Senhor Jesus. Aleluia. Então, os fariseus não vinham simplesmente para querer se converter, para buscar um sinal dos céus, para agora, a partir desse sinal, eu vou acreditar. Não. Eles faziam isso porque eles queriam colocar o povo contra o Senhor Jesus. Se o Senhor é o Senhor, então faz um sinal, faz uma maravilha, manda descer um fogo do céu, porque, Elias era profeta, ele orava, caía fogo do céu. Eliseu, ele era profeta, ele orava, morte ressuscitava. Eliseu, ele era um homem de Deus. Mas quem estava na frente deles, amado, era maior do que Eliseu, era maior do que Elias, era maior do que qualquer um, aleluia. Era o próprio Deus que estava na frente deles naquele momento, que estava próximo deles naquela hora. Aleluia. Louvado, engrandecido seja o nome do Senhor. Então a Bíblia nos ensina que esses fermentos, essas contendas, essas palavras, dessa forma, muitas das vezes atrapalhavam o povo do Senhor, Aqui no versículo 11, aleluia, a Bíblia nos fala, eles se colocavam para desafiar ao Senhor. Isso muitas das vezes em nossas vidas tem nos afastados, aleluia. Não da igreja, não disso, mas do propósito que Deus ele tem sobre as nossas vidas. O propósito de Cristo era levar o povo em direção ao céu, apresentar um novo reino, uma salvação.
era apresentar, aleluia, que a vida era muito mais do que carros, casas, condições financeiras, a qual os fariseus, os saduceus, os líderes daquela época apresentavam isso, viviam isso, aleluia. Então através disso eles queriam desvirtuar a igreja do Senhor. Quando Jesus chega apresentando um evangelho diferente. Jesus chega apresentando uma pregação que você esqueça o que está aqui na terra. Esqueça carro, esqueça sua casa, esqueça isso tudo. Porque eu tenho um local melhor do que isso tudo. Aonde, aleluia, o carro, aqui ele se corrompe, aleluia. Mas eu tenho carruagem de fogo, aleluia, para te levar. Tem uma nova Jerusalém, aleluia. Aqui quem sabe você mora de aluguel, mora numa casa pequena, tem sonho de morar numa casa grande. Mas eu quero te falar nesta noite, aleluia, sobre o que Jesus ele veio apresentar para a sua igreja naquele momento. Sobre o reino dos céus, aleluia. O que Deus ele tem para as nossas vidas, amado, é muito maior do que o mundo ele pode nos apresentar. Por isso que o mundo tem sempre tentado nos desvirtuar, nosso pensamento, nossa mente, nosso coração, da presença do Senhor. Abre aí Marcos capítulo 7, versículo 1, aleluia, versículo 1 ao versículo 5, que diz assim a palavra do Senhor. Mais uma pitada do fermento dos fariseus. Ora, reuniram-se a Jesus os fariseus e alguns escribas vindos de Jerusalém. E vendo que alguns dos discípulos dele comiam pão com as mãos impuras, isto é, por lavar, pois os fariseus e todos os judeus, observando a tradição dos anciões, não comem sem lavar cuidadosamente as mãos. Quando voltam da praça, não comem sem se lavarem. E há muitas outras coisas que receberam para absorver, como a lavagem do corpo, jarros e vasos de metal e assim por diante. Versículo 5. Interpelaram os fariseus e os escribas, ou gritaram, algumas versões, ou se irritaram, se indignaram. Por que não andam os seus discípulos, disseram para Jesus, de conformidade com a tradição dos anciões, mas comem com as mãos sem lavar? Aleluia. O foco aqui não era a higiene pessoal, não era a higiene, sei que hoje a gente já está até sem digital, de tanto lavar a mão com álcool, de tanto passar produto nas nossas mãos, mas normalmente quando você vai se alimentar, você vai comer na casa de alguém, no restaurante, na sua casa, você lava as suas mãos, sabão, detergente, com aquilo que for. Mas o propósito não era isso aqui. Eles não estavam indignados, não estavam irritados porque os discípulos não lavaram as suas mãos para se alimentarem. Porque na visão deles isso era um ato de impureza. Isso era um ato de, que eles estavam em pecado ou algo pior. Então não era simplesmente o fato de higiene pessoal naquele momento, mas era simplesmente porque qualquer coisa que eles faziam, eles se ligavam com o material aqui dessa terra. Qualquer coisa que eles faziam, que eles realizavam, eles se ligavam com aquilo que estava aos seus olhos. Então a preocupação dos fariseus e dos saduceus nesse momento, não era que os discípulos não estavam lavando as suas mãos, mas era porque conforme a tradição, aquele que não lava as mãos, não lava os pés, aquele que não se purifica através da água, é uma pessoa impura, uma pessoa que deve ser afastada, como os publicanos, como as prostitutas, como ladrões, como os bandidos. Então na visão deles, lavar as mãos, já estavam purificados. Mas não pitada do fermento dos fariseus na vida da igreja, na vida dos discípulos. Quando Jesus não veio para Jesus ele veio para nos desligar dessa terra. Jesus veio para chamar nossa atenção e nos avisar que há algo superior sobre as nossas vidas. Os saduceus, os fariseus faziam isso para querer colocar confusão, contenda no meio da igreja, no meio do seu povo, para distrair os discípulos daquele momento. Mas o Senhor ele veio para mostrar, aleluia, que o que condena o homem não é o que está no exterior, aleluia, mas é o que sai de dentro. Jesus ele responde, aleluia, no meio aqui da sua palavra, o texto é um pouco grande, mas depois você quiser dar uma lida, o Senhor ele responde que o que é impuro na vida do homem não é o que está do lado de fora, mas o que está do lado de dentro.
E Jesus começa a ensinar para eles começar a olhar dentro de si, dentro da sua vida, dentro da sua mente, dentro do seu coração. Quando Jesus veio, eu quero que você entenda nesta noite, dentro desta palavra. Possa ser que você não lembre de nenhum versículo, de nenhum texto que eu tenha lido, mas eu quero que você entenda nesta noite, dentro desta palavra, Jesus, Ele veio para nos mostrar, aleluia, que há algo melhor do que essa terra. Jesus, Ele veio para nos mostrar, aleluia, que há algo superior, que aqui você é taxado de qualquer coisa, que aqui você não tem moral, aqui para a sociedade você pode ser desprezado, mas o Senhor, Ele veio para nos mostrar que há um lugar, aleluia, há um lugar a qual nós temos promessa de vida eterna. Quem sabe aqui nessa terra você não tem nada no seu nome, mas eu quero falar para você dentro desta palavra nesta noite, que o teu nome, ele tem que estar no livro da vida, porque se ele estiver registrado no cartório do céu, aleluia, você é alguém que tem promessa de vida eterna, meu querido. Então eu quero falar para você dentro desta palavra nesta noite. O fermento dos fariseus, ele anda constantemente do nosso redor, para querer nos desviar, para querer afastar nossa mente do propósito que é Cristo. Isso aconteceu com os discípulos. Quando eles perguntam para o Senhor: Senhor, o que iremos comer? O que iremos, sabe, só temos um pedaço de pão. Meu amigo, Jesus havia feito um milagre poucos dias atrás, poucas horas atrás, o Senhor havia multiplicado na vida deles, naquele momento. Eles haviam esquecido, o milagre foi grande, aleluia, mas sempre o inimigo da nossa alma tem colocado pensamentos sobre as nossas vidas. Quem sabe nesta noite, aleluia, muitas das vezes, se você parar para pensar nesta hora, nesse momento, que o Senhor Ele blinde a sua mente nesta hora, que nesse momento, dentro desta palavra, todo empecilho, todo impedimento seja repreendido, para que você possa se lembrar das promessas, das maravilhas que Deus já realizou sobre a sua vida. E mesmo assim, no momento de aflição, no momento de agonia, de tristeza, o nosso inimigo tem colocado fermento para tirar a característica, aleluia, das nossas lembranças na presença do Senhor. Isso é o papel do nosso inimigo. Então eu quero falar para você nessa noite, que está desesperado, que está ansioso, que está à noite sem dormir, que está, sabe, pensativo, alguma coisa está faltando em sua vida, um vazio dentro do teu coração. Você que nessa noite, meu querido, perdeu a paz, deita a tua cabeça no travesseiro e não consegue dormir, quero falar para você nessa noite, o Senhor Ele tem palavras de vida eterna para o teu coração nesta noite, aleluia. O nosso inimigo tem tentado desvirtuar o nosso pensamento, nos afastando, aleluia, da promessa que Deus Ele tem feito sobre as nossas vidas. O Senhor tem promessa de vida eterna para você e para a sua casa. Então quando os fariseus, eles colocam isso desta forma, que eles não se purificavam, eles tinham como santidade a pessoa se lavar, a pessoa se molhar, a pessoa ficar, né, limpa ali. E o Senhor ele chega para explicar que vocês estão completamente errados, porque a verdadeira santidade ela vem de dentro, ela não vem de fora. O Senhor é mais um ensinamento que o Senhor quer transmitir para o seu povo naquele momento. Vamos andar um pouco dentro da Bíblia Sagrada, livro de Marcos, capítulo 22, vamos ver mais uma pitada do fermento dos fariseus. Mateus, capítulo 22, aleluia, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Mateus, capítulo 22, do 15 ao 22, aleluia, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Vai deixando sua Bíblia aberta aí. Aleluia. Vamos lá. Mateus 22, do 15 ao 22. Versículo 15. Então, retirando-se os fariseus, consultaram entre si como poderiam surpreender em alguma palavra. Versículo 16. Enviaram-lhe os discípulos juntamente com os herodianos para dizer: Mestre, sabemos que é verdadeiro e que ensinas o caminho de Deus de acordo com a verdade.
sem te importares com o que quer que seja, porque não olhas a aparência dos homens. Tudo falsidade, irmão. Tudo falsidade para chegar até Jesus. Versículo 17. Dize-me, pois, que te parece? É lícito pagar tributo a César ou não? Jesus, porém, conhecendo-lhes a malícia do seu coração, responde: por que me experimentais, seus hipócritas? Mostrai-me a moeda do tributo. Tiraram-lhe um denário. E ele lhes perguntou: de quem é esta esfinge? Ou de quem é essa imagem na moeda? Responderam-lhe: de César. Então disse Jesus: dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Ouvindo isso, se admiraram, e deixando, foram embora. Aleluia. Então, nesta passagem nós vemos mais o ensinamento de Cristo, aleluia, e mais a astúcia dos fariseus. O propósito dos fariseus não era simplesmente, ali puxar o saco de Jesus, não era simplesmente trazer algum ensinamento ou tirar alguma dúvida. Mas a Bíblia já nos deixa bem claro que o propósito deles era pegar Jesus em alguma contradição contra a palavra, porque os judeus guardavam a Torá, guardavam os livros dos profetas como Isaías, Jeremias, Ezequiel, guardavam o livro de reis, as histórias de Israel. Então, se porventura Jesus solta alguma coisa que era contrária à palavra que eles acreditavam naquele momento, poderia acabar o ministério de Jesus. Eles poderiam distorcer, como já fizeram em outros textos aqui, e poderiam ali colocar em dúvida. Então, o propósito dos fariseus nesse momento era tentar colocar, o governo contra Jesus. Porque, amado, Jesus não foi o primeiro pregador daquela época. Já houveram pessoas anteriores a Jesus que haviam trago outros evangelhos, outras palavras, outros ensinamentos. Só que muitos foram presos, muitos foram considerados como rebeldes. Então, se Jesus, por um momento, ele diz: não tem que pagar mais tributo nenhum ao governo, Jesus poderia ser preso, ou poderia ser colocado como um rebelde daquela época. Então eles queriam pegar a Jesus, queriam colocar Jesus contra o governo. Mas a Bíblia fala que Jesus, ele conhecia a malícia do coração desses homens, dessas mulheres, principalmente dos homens, dos fariseus e dos saduceus. Aleluia. E muitas das vezes não é diferente nas nossas vidas, Então eu quero falar para você nessa noite, você que tem orado por sabedoria de Deus, você estudante, você trabalhador, ou até desempregado, mas você que tem orado para que Deus ele possa te abençoar no seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade, você que está ouvindo esse vídeo nesta noite, você que está assistindo essa live nesse momento, saiba que nesta hora, aleluia, uma unção de sabedoria está indo sobre a tua vida neste momento. Eu sinto da parte de Deus, você que está preocupado, pensativo: Senhor, aleluia, eu preciso saber como eu gostaria de ser promovido, como eu gostaria de aprender mais, aleluia. Nessa noite o Senhor está ministrando sobre o meu coração uma unção, de sabedoria, aleluia, sobre a tua vida nesta hora, uma unção de entendimento neste momento, aleluia. Oportunidades virão sobre a sua vida e Deus estará no controle. A Bíblia fala que Deus ele conhece o coração do ser humano, aleluia, Jesus. E o Senhor ele conheceu o coração dos fariseus naquele momento, naquela época. Então tudo aquilo que eles faziam era para tentar plantar um pensamento, plantar alguma coisa na mente do seu povo, na mente da sua igreja, dos seus discípulos naquela época, para que eles pudessem se esquecer dos milagres de Jesus, aquilo que Jesus estava realizando sobre a vida, deles naquele momento. Mas o Senhor, com a sua sabedoria, com o seu entendimento, o Senhor conseguiu, aleluia, sair dessa situação e mostrar, aleluia, a sabedoria da parte divina nesse momento. Amém? Vamos caminhar mais um texto, amado. Livro de João, aleluia, no capítulo 8. Louvado seja o nome do Senhor. João, abre a sua Bíblia. De João, capítulo 8. Vamos ver mais uma pitada aqui do fermento dos fariseus. João capítulo 8, versículo 1.
ao versículo 11. Um pouco extenso, mas quero que você medite nesta noite. Aleluia, Jesus. Deus de poder e Deus de maravilhas. Aleluia. Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras de madrugada. Voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele, e assentando os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério, e fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante em adultério, e na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, o que dizes? Isso diziam eles, tentando para terem de que o acusar. Mas Jesus, aleluia, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: aquele que dentre vós estivesse em pecado, seja o primeiro a atirar. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Versículo 9. Mas, ouvindo eles esta resposta, e acusados pela própria consciência, foram retirando-se um a um, a começar pelos mais velhos, até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo-se Jesus, e não vendo a ninguém, além da mulher, perguntou-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu-lhe a mulher: ninguém, Senhor. Então lhes disse Jesus: nem tampouco eu te condeno. Vai e não peques mais. Aleluia. Irmãos, como eu amo esta passagem, porque essa passagem ela nos revela, nos mostra no mais íntimo a sabedoria do Senhor. Essa palavra ela nos mostra a sabedoria de Deus, aleluia, na sua mais extrema beleza, santidade, maravilha. Como eu amo esta passagem, porque a sabedoria de Jesus ela foi tão profunda, tão poderosa, que foi diante de poucas palavras, que foi diante de poucas, de Jesus ele soltar poucas coisas, aleluia. A Bíblia fala que Jesus não precisou gritar. A Bíblia fala que Jesus não precisou se espernear, falar alto, somente ele se levanta e ele declara algo, ele fala algo ali, que aquilo muda a situação, que as palavras do Senhor Jesus, a Bíblia fala que fizeram eles ficarem constrangidos, fez os acusadores ficarem pensativos, refletivos, aleluia, refletindo naquele momento e naquela hora. Como eu amo esta passagem, porque ela nos mostra a sabedoria divina em Jesus. E a Bíblia fala que através desse texto, que eles queriam colocar Jesus contra o povo, ou o povo contra o Senhor, porque é nítido, se Jesus ele fala: olha, pode tacar pedra, realmente ela está errada, tudo aquilo que Jesus havia falado e ia falar dali para frente, ninguém iria mais ouvir. Que amor seria esse, Agora se Jesus fala: não é para tacar pedra, porque eu vos prego o amor, como Jesus ele havia falado. Então eles tentaram pegar a Jesus diante daquilo que ele havia falado, diante daquilo que ele havia se pronunciado, aleluia. Mas uma pitada do fermento dos fariseus, constantemente o Senhor, ele era provado, por pessoas que queriam desvirtuar a sua pregação, queriam colocar ela para baixo, aleluia. Mas como eu falei no meio desta ministração nesta noite, Jesus não foi o primeiro a surgir. Jesus ele não foi o primeiro a aparecer naquele momento, de trazer uma mensagem, de trazer um evangelho, de trazer uma pregação. Não, já houveram outros. O próprio Gamaliel no livro de Atos, ele fala: olha, ele não é o primeiro, já apareceu outros, já surgiram outras pessoas, só que eles sumiram, só que eles já não estão mais entre nós. Então se essa obra era de Deus, ela irá permanecer. E a sabedoria era divina, a sabedoria ela vinha do alto, aleluia. A sabedoria ela vinha do céu. A Bíblia fala que eles queriam colocar Jesus contra o povo, e o povo contra Jesus. E Jesus ele responde de uma forma calma, dentro da lei. Jesus responde de uma forma consciente e simples ali.
naquele momento. E Jesus, ele quebra naquele momento tudo aquilo que eles haviam armado contra o Senhor Jesus. E o foco desse ensinamento desta noite, dentro dessa passagem do Evangelho de João, é mostrar o amor do Senhor, mostrar a misericórdia de Deus sobre as nossas vidas. E é engraçado que só trouxeram a mulher, e o homem, onde se encontravam. Então isso nos mostra que totalmente o propósito era pegar a Jesus. Existem até alguns estudos que dizem que possivelmente o homem a qual aquela mulher havia cometido adultério, possivelmente era algum deles, entre os fariseus, entre os saduceus ali naquele momento. Então, de toda maneira, eles queriam pegar a Jesus, queriam fazer que Jesus saísse do foco ali. Quero falar para você nessa noite, esse era o trabalho do nosso inimigo. Ainda que você não creia, ainda que você não acredite, aleluia, alguém lutando contra a sua vida. Não é o seu vizinho, não é a doença, não é a gripe atual, não é o governo, não. Existem potestades, ainda que você não enxergue, existem, lutas espirituais contra a sua vida. Mas eu quero falar para você dentro desta palavra nesta noite, que maior é aquele que peleja pela igreja do Senhor. Se você estiver ouvindo esse vídeo nesta noite, estiver ouvindo essa ministração nesta hora, não tiver aceitado ao Senhor Jesus, eu te convido nesta hora, aleluia, você entregar a sua vida para o Senhor, você entregar, a sua família, você para o Senhor Jesus. A Bíblia fala que Jesus ele veio para apresentar uma coisa nova para a humanidade. O Senhor não veio simplesmente para pregar, palavras ao vento. A Bíblia fala que Jesus ele veio para pregar um novo céu e uma nova terra. E o trabalho dos fariseus era justamente isso, tirar as características da igreja do Senhor, aleluia. O fermento ele tira um pouco das características químicas do pão, ele começa a inchar, aleluia. Por isso que Jesus ele compara o fermento dos fariseus como algo que tira um pouco da característica daquilo que Jesus estava apresentando para a sua igreja. Este é o trabalho do inimigo da nossa alma, aleluia. Então nessa noite, amado, comece a se lembrar das maravilhas que Deus ele tem realizado sobre a sua vida. Comece a se lembrar nesse momento das maravilhas que Deus ele tem feito sobre a tua família, sobre a tua casa. Eu sei que nós estamos passando por um momento difícil. Eu sei que nós estamos passando por situações que nós não sabemos quando iremos retornar para o nosso trabalho, que nós não sabemos se iremos ficar doente, que não sabemos se há alguém doente, quando iremos ser curados. Sei que passamos por situações ruins, mas eu convido você nessa noite, aleluia, a pegar o livro, a sua memória, e se lembrar das maravilhas que Deus ele tem operado sobre a sua vida, como o Senhor ele queria que os discípulos se lembrassem naquele momento. Que independente da luta, que independente do problema, que independente de tudo aquilo que estava acontecendo, aleluia, o Senhor estava com eles. O maior era aquele que pelejava, aleluia, pela igreja do Senhor. Os apóstolos estavam preocupados porque não tinha somente um pão, como iriam se alimentar, meu Deus. Mas o dono do milagre, o dono da multiplicação estava naquele momento. O dono do milagre estava no meio do seu povo naquela hora, aleluia. Muitas das vezes ficamos preocupados, angustiados, agoniados, porque somos seres humanos, somos carnais. É normal, é comum ficarmos ansiosos, preocupados para com o dia da manhã, aleluia. Mas muitas das vezes esse fermento, esse pensamento, ele tem nos feito esquecer, aleluia, do poder do Senhor sobre as nossas vidas. Esse fermento, muitas das vezes, como na vida dos apóstolos, dos discípulos, eles estavam se esquecendo que maior era aquele que estava no controle da situação. Então eu quero falar para você dentro desta palavra nesta noite, independente daquilo que você está vivendo, independente de como estão sendo os seus dias, independente se a preocupação está tomando conta da sua vida, do seu coração, nesta noite, nesse momento, eu quero falar para você nesta hora, que maior é aquele que está no controle da tua situação, amém? Se for possível, feche os teus olhos, ou põe a mão sobre o teu coração, nesta hora, aleluia. Você que quer, através desta palavra, quer entregar a sua vida para o Senhor Jesus, põe a mão sobre o teu coração. Se estiver no carro, estiver andando, fique em espírito ligado para com o Senhor. Senhor meu Deus, meu Pai, Deus querido, Deus amado, Deus de poder e maravilha, Senhor.
Jesus, nessa hora, Pai, nós te agradecemos por essa rica oportunidade de estarmos em tua casa, de estarmos, ó Pai, em tua presença, Pai, nesse momento, Senhor. Senhor, nesta hora, Deus, eu quero te pedir, ó Pai, que a tua graça, ela vá na mente desse meu irmão, ela vá na mente dessa minha irmã agora, Senhor, e repreenda, Pai, toda pitada de fermento, ó Pai, tudo aquilo que é mal que o nosso inimigo tem colocado sobre as nossas vidas, como dúvida, se o Senhor está conosco, quando irá passar, quando essa porta irá se abrir, quando irei ser curado, se irei ficar doente ou não. Senhor, eu quero que o Senhor, nesta hora, repreenda esse pensamento maligno. Eu quero, Deus, que nesta hora o Senhor, ó Pai, opera um milagre, Pai, na mente do meu irmão, na mente da minha irmã, Senhor, que se a nossa mente estiver saudável, Senhor, todo o nosso corpo estará saudável. Senhor, meu Deus, meu Pai, Deus querido, Deus amado, Pai, eu, Pai, te peço nesta hora, Senhor, entra com providência, Senhor, na vida, Pai, deste ente querido, entra com providência agora, Senhor, na vida, Pai, deste familiar, Jesus, que está enfermo, que está, Pai, atribulado, aonde ele estiver agora, Senhor, Pai, eu te peço, envia o teu Espírito da cura, envia o teu Espírito, Pai, da libertação, envia a unção, Pai, poderosa agora, em nome de Jesus, para operar milagres, Senhor, sobre as nossas vidas, Senhor. Meu Deus, meu Pai, Deus querido, Deus amado, que nós possamos nos lembrar que o Senhor permanece fiel, que nós possamos nos lembrar, Senhor, dos milagres que o Senhor tem feito, operado sobre as nossas vidas, Senhor, e que esse fermento maligno possa ser repreendido sobre as nossas vidas, esses pensamentos, Pai, negativos, esses pensamentos de peste, Pai, que possa ser repreendido nesta noite, em Teu santo nome, Jesus. Deus de poder e Deus de maravilhas, Deus eterno, você que está entregando a sua vida para o Senhor nesse momento, Senhor, meu Deus, meu Pai, aleluia, repita comigo nesta hora, Senhor, entrego a Ti, ó Deus, a minha vida a Ti nesse momento, ó Pai, porque eu quero coisas novas sobre a minha vida. Então toma o controle, Senhor, da minha vida, da minha casa, Senhor, e da minha mente, Senhor, em nome de Jesus, aleluia. Deus de poder e Deus de glória, você que entregou a sua vida para o Senhor, ou que voltou, aleluia, para a presença do Senhor, nos contate aí pelo Facebook, pelo Messenger, nos avise, aleluia, Jesus, Deus de poder e glória. Existem alguns pedidos de orações aqui, alguns irmãos que estão nos acompanhando aqui, né? Nossa irmã Maria Pereira, do Paraná, aleluia, os irmãos de Bragança, né? E os irmãos que estão nos ajudando aí com o retorno dos cultos, das transmissões. Compartilhe essa live, né? Ela vai ficar gravada no Facebook. Mais tarde nós iremos colocar no YouTube, para quem não tem Face, né? Estamos aqui acertando, melhorando, para que os irmãos possam acompanhar e que a bênção do Senhor possa entrar sobre o teu lar e sobre a tua casa. Então compartilhe, avise nos horários de cultos, né? Seja um missionário, seja um evangelista, seja um pregador do evangelho no teu Facebook. Aleluia, amém? Tem alguns pedidos de orações aqui, nós vamos continuar orando. A gente vai estar também depois agradecendo ao nome do Senhor. Senhor, abençoa, Deus, a nossa irmã Vera, Jesus, nossa irmã Andréia, Deus, o nosso irmão Jardison, Senhor, pela vida, Pai, o Deus de poder e glória, Deus de graça, Deus de poder e Deus de maravilha. Abençoa o teu povo, abençoa, Pai, a tua igreja nesse momento, Senhor. Deus, que a tua bênção, Pai, que a tua mão protetora possa estar sobre a tua igreja, sobre o teu povo, Senhor, Pai, todos os dias, Senhor. Derrama a tua unção, derrama o óleo da tua unção nesta hora. Oh, Deus de poder e Deus de maravilha, Espírito Santo de Deus, Senhor, meu Deus, meu Pai, tira a tua mão nesta hora, Jesus. Deus de poder e Deus de maravilha, Deus poderoso, Espírito Santo de Deus, vai derramar na tua unção, o teu poder, a tua glória. Deus, que o teu óleo de unção, Senhor, possa ser derramado, possa ser ministrado, Senhor, sobre o teu povo e sobre a tua igreja nesta noite, Pai, em teu santo nome, Jesus. Amém, aleluia, Jesus. Irmãos, próximo domingo, a igreja do Senhor tem um compromisso, aleluia, não a igreja cristã renascente, todas as igrejas, de levantar um jejum pela nação brasileira, aleluia. Sei que é um momento difícil que nós estamos enfrentando, né? As expectativas humanas dizem que tende a piorar, aleluia, mas nós cremos que a última palavra ela vem do Senhor. Então nós, como igreja, ainda que nós não estamos todos reunidos neste lugar, aleluia, mas você que abriu a porta do seu lar, eu convido você nessa noite, independente do seu ministério, nesse próximo domingo agora, nós levantamos um clamor, um momento de jejum, que seja 1 hora, que seja 30 minutos, que seja meio-dia, aquilo que você conseguir fazer pela igreja do Senhor, aleluia.
Se as expectativas humanas são difíceis, o nosso joelho, ele tem poder. A nossa oração tem poder. A palavra do Senhor tem poder. Então convido que você neste domingo, nós possamos estar jejuando, clamando ao nome do Senhor. Independente do horário, clame ao nome do Senhor, porque nós cremos, aleluia, que Deus, Ele está no controle desta situação e sobre o Brasil. Amém? Levante as suas mãos. Que a graça do nosso Deus Pai, que a graça do nosso Jesus e a consolação, as bênçãos do Espírito Santo de Deus sejam sobre todos, desde hoje para sempre. Amém? Em nome do Senhor Jesus, está terminado. Que Deus Ele te abençoe em nome do Senhor Jesus.